Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, because in order to the process is take off. Good Vibes, hoje começando Good Vibes, somzinho maneiro, sexta-feira. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário de mais uma pandemia, né, moleque? Olha o Bruno tocando ali a flauta da guitarra na mão, moleque. É isso aí, ele é o Ed Van Halen das flautas de fofura, porque essa flauta aí você ganhava no fofura, tá ligado? Ganhava no salgadinho, esse tipo de flauta aí. Isso aí é flauta, não vale nada esse tipo de flauta. Fala, meu amigo! Está começando mais um Piloto Central pra você! Mais uma semana conturbada, esse seu semanal que conta as notícias da semana com um pouco de filosofia, um pouco de gaita. E quando eu lembro de gaita, eu lembro de Escócia. E aí, quando eu lembro de Escócia, eu lembro de saia. E quando eu lembro de saia, eu lembro de dança de salão. E quando eu lembro de dança de salão, eu lembro de futebol de salão. E quando eu lembro de futebol de salão, bate uma saudade. Meu amigo, eu sou Silas Lima. Eu sou o Bruno Moreira. Sou o Vitor Hugo. Sobe a vinheta. Agora dá pra seguir no rock and roll agora. Tom Morello, vamos fazer essa piada internamente. Tom Morello, vale lembrar que a vinheta é de Melina. Meu amigo, começando o seu Piloto Central, já quero começar aqui mandando abraços especialíssimos. E o primeiro abraço hoje é por mão da Ana. Eu não sei quem ele é, eu não sei o nome dele, ele não me conhece, eu não conheço ele, mas a gente é muito amigo, mais do que amigos, a gente é friends. Gostou dessa aí, moleque? A gente é friends. Oh my gosh, he is my friend. I hug for you, my friend. Vitor e Bruno, vocês querem mandar algum abraço especial aí? Tem alguma coisa assim ou não? Tá tudo certo? Cara, já que você falou isso, então vou aproveitar e vou falar que eu não quero mandar não, viu? Você não tem amigos, né? O cara chatão, né? Mas fala aí, vai, Vitor, fala você. Você falou de Friends, eu lembrei de uma conversa que tem nos mundos atuais hoje em dia. Ó, essa fala que limpa, nos mundos atuais hoje em dia. Bonita, são né? Vários mundos, né? Muita leitura. E assim, ó, o cara chega pro outro, ô irmão, você não encosta em mim não, irmão. O outro fala assim pro outro, você não me chama de irmão não, brother. Daí acabou. Você sabe que hoje faz uns 20 anos daquela frase, 15 anos ou 10, 15 anos daquela velha frase, uma puta falta de sacanagem. Essa semana completou 15 anos dessa fala. Lembra dessa fala? Da puta falta de sacanagem. Meu amigo. O mundo tá com uma... Você não lembra? O Bruno é um garoto novo, né? Era da época da banda Restart. Que o Restart eu lembro, mas não é uma... show. Acho que o Silas falou errado, que a menina fala que ia xingar muito no Twitter. Uma puta falta de sacanagem. É exatamente isso. Foi uma puta falta de sacanagem e ela xingou muito no Twitter. Ali o Twitter ficou famoso, ninguém sabia o que era twittar, só os fãs do Restart. E aí, nessa onda de mandar abraço pra irmãos, eu quero mandar um abraço pro grande irmão, né? O grande irmão, pra quem leu 1980. Pra irmã Dulce. A irmã Dulce, a gente cai, porque não era esse o combinado, eu esqueci. O combinado era mandar abraços pra Igreja Católica. Então, se a gente tá falando da irmã Dulce, a gente começa a falar de agora a Igreja Católica. Então, você quer mandar um abraço pra alguém católico aí? A gente vai falar do Papa hoje, Bruno? Quem você quer mandar um abraço aí? Eu queria, porque assim, é muito fácil você acertar o nome de um Papa. Você tem que falar o nome de um senhorzinho bem velho em um algarismo romano. Então, eu queria mandar um abraço aí pro Ernesto V. Isso aí, pro Cláudio XII. O Bento II e o Cláudio XII. E nessa onda pro Cláudio XII. O 71 também, só um minuto. Que é o preço, na verdade. Ele tem nome de Papa, mas também é criminoso. Haroldo. Boíssimo. Cristo 33. Mandar um abraço pra esse, né? Eu tenho aí o significado. Mandar um abraço pra esses caras aí, né? E pro CR7, né? Deve ser Papa. E se mandar um abraço pra Papa, tem que mandar um abraço pro Papinha, que é o Papa das crianças, né? O Papinha. Toda mãe sabe do que a gente tá falando aqui, todo pai sabe, todo pai e mãe de criancinha sabe o que é o Papinha, que é uma bênção na vida das crianças desse país, não é verdade?
Não é verdade? aí. Amém. Amém. A gente aqui que comeu muita papinha. Eu comi muita papinha quando era pequeno, cara. Adorava papinha. E de vez em quando era com papinha de pão. Sabe o que é isso? Eu vou explicar para os ouvintes. Eu ponho um leite com Toddy. Não, Nescau, porque eu gosto de Nescau. Eu sou da turma do Nescau. Qual é vocês? A gente nunca perguntou aqui. Eu sou da turma do Nescau. Aí eu pego um copo, um prato com Toddy, com Nescau. E aí eu pico o pão. Vou lá cortando o pão em pequenos pedaços, mergulho dentro do prato, misturo com o Toddy e como com colher. Olha que delícia, moleque. É a papinha Isso daí isso é de uma pão. falta de respeito com o padeiro. Nossa, se acontece pra ele, vai ficar tão triste que você faz essa coisa feia aí. Pão. Falta de respeito com o padeiro é ótimo. Ah, meu Deus. Ah, meu amigo, seguindo aqui as nossas preliminares, né, antes de chegar no grande prazer do dia, que é assim, né, os melhores prazeres estão nas preliminares. Eu quero que você vá nas nossas redes sociais e nos siga. É @Piloto Central no Instagram e no Instagram é @piloto_central. Você não vai nem lá, mas eu tô falando aqui só porque é protocolo, Se tá? Porque digitar Piloto Central no Instagram, acha a gente. isso, e você não vai lá de qualquer jeito, porque você nunca vai para lá, mas tudo bem, eu aqui deixa só para ter protocolo, porque o patrocinador cobra, né? Tem aqui a Adidas, tem aqui, né? Tem É aqui verdade, isso daí é a- verdade. tem aqui a HP, a Microsoft, tudo pesando pra gente falar, né? Então tem que O falar. Spotify, então, nossa, fala um Nossa, monte. pesa demais, meu Deus. Então vai lá, Instagram é @piloto_central, Twitter e Facebook é @piloto central e no YouTube é Piloto Central. A gente põe um vídeo no YouTube toda segunda-feira e para nos ouvir como podcast raiz é Spotify ou Deezer, divulga aí pra galera e nosso site é www.pilotocentral.com.br. Eu vou falar que nem eu faço www.pilotocentral.com.br, meu, brincadeira, bicho, ô louco, meu. E passar aí Fala aí. principalmente para os adolescentes, os mais jovens, o nosso Orkut e o nosso MySpace. Oi, meu ICQ também. É 702 ISN. A notícia é, segundo dados do site Worldometers, que é o site que a gente utiliza para pegar o número os números da Covid, o mundo alcançou a triste marca de 42 milhões de casos da doença, com 1.148.000 mortes. Obviamente não tem muita mudança no cenário global, o ranking global de infectados, só que a gente teve mais países ultrapassando a marca de 1 milhão de casos. Além dos Estados Unidos, que tem hoje por volta de 8 milhões e 700 mil, a Índia 7 milhões e 800 mil, o Brasil 5 milhões e 300 mil, a Rússia a gente também já notificava semana passada, 1 milhão e 400 mil, a Espanha entrou nesse ranking com a subida, né, com a retomada da doença, do número de casos no país, chegou a 1 milhão e 110 mil, a Argentina ultrapassou 1 milhão também, 1 milhão e 69 mil, e a França também alcançou números milionários a respeito da Covid. O Brasil, entretanto, a gente tem pequenas mudanças no cenário de mortes, né? Os Estados Unidos está em primeiro lugar com 229 mil, e o Brasil ultrapassa a Índia nesse cenário com 156 mil, enquanto a Índia tem 117 mil mortos. Fazendo aquele giro que a gente sempre faz, a gente noticiou a semana passada que a África estava tendo uma crescente de cerca de 7% semanal de número de infectados e de mortes. E nessa última semana, o número voltou a cair, cerca de 10% de queda comparado à semana anterior. 10% de queda no número de infectados e no número de mortos. O continente africano tem cerca de 1.674.592 casos, é o dado até ontem, divulgado pela África CDC, que é um centro de prevenção de controle de doenças, que representa, o continente africano representa cerca de 4,1% dos infectados no mundo, o que é, obviamente, um número, para um continente, um número extremamente relevante. O continente africano tem 1 bilhão, e o Brasil, eu já disse para vocês aqui, está na casa dos 5 milhões. Olha como o continente africano lidou melhor com a Covid.
por N razões que a gente já discutiu em vários episódios. A Europa está na iminência de uma segunda onda, há muitos médicos indicando, muitos cientistas indicando que essa segunda onda na Europa é realmente uma segunda onda que pode ser pior do que a primeira onda. Vários países, essa semana, o país de Gales, o Reino Unido apertou as medidas de isolamento, países europeus voltando a tomar medidas mais firmes a respeito do isolamento social e a prevenção da Covid. A OMS, referente a Ásia, disse que a Ásia é um exemplo a ser seguido pelo mundo, um exemplo de manutenção das medidas e aí a prevenção de uma segunda onda, porque a Europa e a América são exemplos negativos. No tocante a isso aí, daí, né, diria alguém que a gente não gosta muito nesse programa. E é isso. Meninos, algum primeiro ponto aí? Bruno, quer falar alguma primeira coisa, seu primeiro ponto a respeito, um destaque a respeito da Covid-19. O palco é todo seu, suba, meu amigo. Sinta-se à vontade. Então, para trazer algum comentário sobre o panorama geral, a gente teve essa semana uma espécie de manual feito pela OMS e Unicef e Unesco, né, indicando as melhores formas mais seguras de volta às aulas. E nessa cartilha diz que é muito importante que essa seja uma pauta, e essa pauta que eu digo seja a volta às aulas presenciais, pois a educação ela é a prioridade e uma perda para a educação pequena ela tem um efeito devastador. Então, um instante sem educação, o efeito dele é assim, quase incalculável, de tão grande que esse efeito é. Então, é importante colocar essa pauta da volta às aulas presenciais, e como isso, assim como a segurança de todo mundo, é muito importante. Um instante, Bruno, você falou um instante sem Um educação. instante. Um instante assim, sem educação. Um instante sem educação acaba. Imagina 1h30 ouvindo o piloto central. Acabou com o futuro da nação. Você imagina 2 pessoas ouvindo o piloto central por 1h30? O futuro da nação está comprometido. Desculpa, amigo, você está acabando com o seu país. Isso aqui é desinformação pura. Vai, Bruno, continua. Não, sim. O mais importante é não nos levar a sério, né? Porque, segundo a cartilha da OMS, um instante sem educação tem um efeito devastador. É isso aí que o Silas falou. Então, por favor, não nos leve a sério. Continua aí, pô, seu raciocínio. É isso. Ela fez uma cartilha recomendando a volta às aulas, mas você disse, pelo que você tinha dito, há uma recomendação que as aulas só deixem de ser presenciais em último caso. Mas então, a pauta que deve ser colocada é essa de volta às aulas presenciais. Somente em ambientes que não tem como você voltar às aulas presenciais, essa pauta não deve existir. Mas fora isso, sempre pensar, mas os leitos estão aumentando. Tá, mas você acha que dá? Vamos tentar, porque é importante a volta às aulas presenciais. O acesso a todos da educação, que a gente sabe que durante a pandemia não houve uma educação com acesso amplo, como era o acesso à educação fora da pandemia, né, antes da pandemia. Mesmo você não tendo dinheiro, as crianças iam para a escola para pelo menos comer, né? Então... tem todos esses fatores. Eu acho assim que quando a gente fala isso, né, quando a gente usa como argumento as crianças vão para a escola para comer, tudo, você percebe que o problema na minha opinião, o problema não está na aula presencial, né? O problema está na falta de estrutura que esse governo tem, porque tem uma criança que precisa ir para a escola para comer. Porque eu defendo que, cara, enquanto não for o melhor cenário, enquanto os médicos disserem que não é seguro, uma criança, para seguir protocolos, é muito difícil. O controle para uma criança é muito difícil, uma quantidade de energia acumulada, ainda mais quando vê os amiguinhos, e aí a gente pode ter uma chance de espalhar o vírus através das crianças. Ela vira uma hospedeira, ela não sofre, obviamente, com
Raramente você tem alguma complicação com crianças, mas ela vira uma hospedeira. Beleza, a gente já entendeu isso, eu acho que você também concorda comigo, né? Tem uma deficiência social que a criança tem que ir para a escola para comer. O problema não é se ela vai para a escola, não. O problema é que crianças passam fome. Não tem, os pais não têm condições, esse é o problema maior. Isso no Brasil, Silas, realmente é um problema, né? Mas a escola, por enquanto, ela está sendo um caos. E quando você tira esse caos, fica pior, Não, sim, eu concordo. né? Não estou dizendo que não deveria. Sabe quando a mesa é ruim, mas se você põe um calcinho ali no pé, ela funciona. Se você tira o calço, tudo balança. É, A questão é que também nesse relatório, eu não citei, mas o OMS estudou e disse que nos lugares onde a educação já voltou, você não teve problemas graves, né, nem problemas assim consideráveis, em consideração, né, em contraposição à importância da aula presencial. Então, a gente sabe que as crianças, elas têm um tratamento diferente com a contaminação, né? É que, às vezes, o corpo delas reage de uma forma não só diferente à contaminação, mas à hospedagem também, né? mas Então, aonde eu porque elas queria têm menos receptores. Você sabe que a criança tem menos. Um dos argumentos é assim: as crianças têm pouquíssimos receptores do vírus. Então, até para elas serem hospedeiros, é um pouco diferente. Não que não aconteça, né? Mas, Bruno, não estou discordando de você, não. Todos os seus argumentos são válidos para mim, tá? Aonde eu Obrigado. quero, aonde eu quero chegar é que você está interpretando. Eu fiz uma ponderação de que o Uhum. fato das crianças irem para a escola porque vão comer, a escola não era lugar de criança ir apenas para comer. Não era lugar nem da criança matar a sua fome. É o lugar, sua fome talvez intelectual, mas ela não deveria passar fome, mesmo não indo à escola. Se ela ficasse em casa, não Uhum. deveria passar fome. Esse Sim. era mas o que eu quero dizer é, tirando isso, porque de fato, se a gente tira esse calço, infelizmente a sociedade brasileira é assim, a gente tem que lutar para que crianças não dependam de escolas para poder comer, mas tirando isso, qual é o impacto, e é isso que eu queria dizer, qual é o impacto do ensino à distância? O que ele difere? Imagina um lugar perfeito, que ninguém tem essa dificuldade, que todo mundo teria acesso à internet, talvez os países envolvidos estejam mais próximos dessa realidade, e aí a gente, como estudante, Bruno, como um professor, como estudante também, coisa que eu também sou, o Vitor também já o foi há muito tempo atrás. O Vitor é muito não estuda, nossa, não estuda há muito tempo, viu? Só porque ele dizer aqui. O que você acha? Você acha que o impacto a diferença é gigantesca, assim? E tem uma Uhum. explicação para isso? Ou Eu eu acho que é acho que muito grande e por dois principais motivos. A diferença é muito grande e a perca de uma educação somente à distância, principalmente quando a pessoa atinge a maioridade para baixo, né? Então, aqui no Brasil é dos 18 aos 3 anos, vai. 3 anos já pode ir para a escolinha. Normalmente se vai para a escolinha, né? Mas, enfim, nesse período, a diferença e o prejuízo é muito grande, por dois principais motivos. O primeiro é porque a criança ela deve ser assistida pela sociedade, né? Na nossa Constituição fala, inclusive, que é muito legal, que é dever da sociedade educar as crianças, de todo mundo. Quando eu li isso, eu lembro que eu era pequeno quando eu vi isso, eu falei, mas como assim? Eu só estou lá na fila da padaria e o padeiro me olha, ele tem que me educar? É quase isso, ele deve dar um exemplo, né, para mim, para a criança. Mas a questão é que, como a educação é dever da sociedade, você está tendo uma educação à distância, você só. A criança não consegue ser assistida. Então, por exemplo, quando nessa premissa de que a sociedade inteira educa a criança, é porque envolve uma outra premissa mais geral ainda, é que a criança ela tem o direito de aprender sobre tudo, até aquilo que os pais dessas crianças não concordam e aquilo que eles não sabem. E isso só é possível fora do ambiente da casa. Não é nem que a criança ela tem contato com a internet, ela tem contato com o professor ali online, presencial, né? O professor está ao vivo, mas para aprender coisas que os pais não concordam, isso é até um pouco dolorido para os pais, né? Mas a criança, ela, se existe alguma coisa
Por exemplo, tem pais que não gostam que os filhos estudam o darwinismo, só estuda o criacionismo. A criança tem o direito de conhecer, ela não tem que concordar, ela não tem que ser doutrinada, né? Não vou nem dizer concordar, porque o juízo também está sendo educado da criança, mas ela tem o direito de conhecer. E isso só é possível em larga escala fora do ambiente da casa, entendeu? Então esse acho que é o maior prejuízo. Isso também eu acho até tanto ilusório, porque é impossível, né? A criança conhecer todas as teorias da criação da humanidade, né? Porque a gente se Não prende a. todas, Não, sim, mas eu mas tô dizendo que é eu sei que você está dizendo. Há uma pré-definição de conhecimentos e saberes que ela deve ter, que, inclusive, conhecimentos e saberes que os pais possivelmente não gostem, mas ela deveria aprender, né? Vitor, para você, de boa, eu acho que, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que a criança tem mais dificuldade, eu acho que tem o decréscimo das experiências interclasses, né? Das relações interclasse. Você gera muito laço, todo mundo leva isso para a vida. Mas talvez assim para o ensino adulto seria o ensino superior. Eu não sei se o impacto é tamanho, né? Se é possível ter foco. É que é difícil também. Hoje a gente tem uma dificuldade de foco gigantesca, né? As pessoas têm uma grande dificuldade de foco. A gente com muito déficit de atenção, né? Que a gente vai ali, ela solta, sem uma supervisão, sem um olhar ou sem alguém que consiga ensinar para ela. O ensino maciço tende a perder, em massa, né? Tende a perder a sua qualidade. Eu também concordo com isso, eu acho. Eu concordo também com o Bruno, mas você acha que deve voltar ou não, Vitor? O que você faria aí? É uma Cara, questão eu acho que médica esse ou... movimento. Então, acho que esse movimento da OMS, daí o Bruno comentou, eu tava vendo, acho que a Unesco e a ONU também meio que assinam embaixo, algo muito Ele chegou a próximo. falar, viu? Só presta atenção no que ele fala da próxima vez, só para é ficar mais coisa do fácil pro déficit nosso de ouvinte. atenção, né? Tem esse negócio. Eu tenho, eu sou igual criança. Primeiro assim, criança carrega a peste dentro dela, independente de tiver tempo de pandemia ou não. Mas enfim, Idiota. o que Criança é uma isso peste. traz para além? O que a carta, o que quer dizer, mais ou menos? O que eles estão falando? A educação é tão importante que a gente meio que está disposto a assumir riscos. O que eu estou entendendo um pouco do que eles querem dizer? Está disposto a assumir alguns riscos para que não se perca a educação. E daí, como é que a gente pode interpretar isso? Se hoje já é possível a educação à distância, ainda que não na mesma qualidade, vamos dizer assim. Cara, há uma desigualdade tão tamanha que as pessoas não têm acesso à tecnologia básica para acessar. Ou elas não foram preparadas previamente, minimamente, e daí eu estou falando de professores, a introduzir uma metodologia que seja à distância, porque muda. O Bruno da aula online, ele sabe. A metodologia presencial é uma, a metodologia virtual é outra. Então, o que eles estão querendo dizer? O acesso não chegou, a gente não se precaveu, então a gente está disposto a assumir alguns riscos para não que se perca o essencial da vida humana, que é se educar, que é ter conhecimento, acesso a... Porque o acesso às pessoas, você fala do interclasse, eu lembrei de jogar bola, que faz muita falta, ter classe nas escolas, não é que vai, retoma, sabe? Não é urgente. É essencial, mas não é urgente, pode se esperar. Mas o que eles querem dizer nisso, fala, cara, a disparidade de recursos é tão grande que a gente está disposto a assumir um risco para que não se perca a educação. Isso é muito triste, em E última para que análise. no fim não aumente a desigualdade social no mundo, né? E daí, o que a gente pode pegar de lição? Que para próximas pandemias, que talvez venham, a gente nunca sabe, que a gente se prepare. Porque, assim, é muito diferente também, acho que é bom pontuar isso, um curso EAD, eu não sei se vai fazer muito sentido, EAD, a educação à distância, ainda que sejam iguais, sinônimos. EAD, pelo menos quando eu fiz a faculdade e as matérias eram EAD, era um lixo. Era tipo assim, era copia e cola, você vê aulas totalmente toscas, PDFs mal feitos, e você se vira. O que é diferente de você ter uma interlocução, um cara ali, uma reunião via Zoom, que a criança tem acesso, dialoga Uma e tudo aula mais. online, né? A aula online, Tem talvez seja essa palavra, online que e é tem diferente. presencial online. Então, que é diferente do que um evento ao vivo acontecendo, né? Então, assim, metodologias nesse sentido vão crescer cada vez mais, a gente tem que se preparar para isso, essa dinâmica. Enfim. E melhorar. Eu acho que a gente, talvez para a criança, quando tudo voltar,
de fato, ainda esse conhecimento da experiência, porque a criança dos 3 aos 7 anos, até nas primeiras séries, né, ela tem pouco conteúdo que seja conteúdo programático e teórico, né? Vamos dizer assim, ela tem muita coisa da experiência, do toque. Hoje tem muita aula de botânica, né? Você vai ali, você tem um contato com a natureza, você entra em laboratório, tem todas essas questões que auxiliam as crianças, né? E eu acho sim válido. Entretanto, para o ensino superior, eu acho que vale sim a gente repensar um misto aí, né? Porque era chato pra caramba ir todo dia pra faculdade. Fala aí, Brunão. Sexta-feira, Olha, por mim, estrupando. ó, Ia pro bar direto, né? você sabe que algumas universidades fora do Brasil, todas as aulas eram transmitidas online e você tinha a opção de ir e de não ir. Olha E que eu, louco. e eu acho que se fosse assim, eu não ia mais. Assim, eu fiz ótimos amigos na faculdade, o Silas está aqui, e eu ainda faço faculdade, né? Para quem não sabe, ainda sou aí. Pedreiro, olha que legal, bacana, hein? Queria deixar E, já de idiota. e, é, e eu, por mim, eu não ia, assim. Eu tive aqui uma matéria online e eu adorei. Nossa, era aqui, ó, professor, eu não vou nem falar porque vai ser, o professor é famosão, né? Mas o professor é muito conhecido que eu fiz essa matéria. Mas ele lá falando, isso aqui lixa na unha, ó. Aí Lixando você fala, a mas unha. lixar a unha, você podia lixar discretamente na aula aqui, ó, assim, ó, embaixo da mesa. Mas eu tava lixando a unha do pé, amigo. Eu tava aqui, ó, o professor falando, e eu com o pé aqui, ó. Tchac, tchac, tchac. Ele tá mostrando o pé no vídeo aqui, gente. Quando vocês forem ver no YouTube, vai ver. A notícia é: já mandei cancelar. É a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do protocolo de intenção de compra da vacina do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa, que é a Sinovac, que é a famosa Coronavac. Deixa eu explicar a história. São Paulo está desenvolvendo uma vacina com um instituto chinês, com uma farmacêutica chinesa chamada Sinovac, e é a famosa vacina Coronavac. O Instituto Butantan está em parceria com essa farmacêutica e está desenvolvendo uma vacina para Covid, certo? O governo de São Paulo já comprou, já firmou um acordo de 46 milhões de doses a serem compradas. E o que o Estado de São Paulo deseja fazer é incluir essas 46 milhões de doses no Circuito Nacional de Imunização, ou seja, utilizar os recursos do SUS, que são recursos de logística mais avançados ou que alcança mais territórios do país, incluir essa vacina de São Paulo dentro desse circuito e a vacina paulista vai aí percorrer o Brasil junto com todas as outras como um auxílio para que as doses alcancem toda a população brasileira. Para isso, deveria haver um acordo do governo federal comprar essas vacinas a preço de custo que o São Paulo comprou e inserir no Programa Nacional de Imunização. O ministro Pazuello, o carioca, emitiu, após uma conversa com a Secretaria de Saúde de São Paulo e com o governador de São Paulo, João Dória, aquele coxinha mesmo que usa um colan, é colan que fala? Como que é? O pullover, né? Ele usa pullover. Quem usa pullover, né? É aquele ser humano que vai na hamburgueria com um shortinho, aquela blusa amarrada numa camisa polo, sabe? Aquela blusa amarrada no pescoço, E o camisa polo. sapatênis. E os sapatênis, né? E aquele óculinho assim, aquele óculinho high-bump, ele parecia que ele é, né? Todo firmeza, moleque. Esse ser humano aí é o do João Dória. Ele fez um acordo com o Ministério da Saúde que fontes, interlocutores próximos ao presidente, aqui digo, né, nós temos nossas fontes, desculpa, aqui é um trabalho jornalístico respeitado e correto Profundo. e profundo. Então eu só quero deixar isso muito claro. O presidente aceitou, entretanto a repercussão na rede bolsonarista, no circuito social bolsonarista, nas pessoas que apoiam Bolsonaro, foi de muita crítica pelo preconceito completamente idiota de ser uma vacina chinesa e também de uma possível capitalização do governador João Dória, que é um inimigo político do
do presidente Jair Bolsonaro. Então, numa live e no dia seguinte, né, 2 dias após o anúncio desse protocolo, que foi no dia 19, no dia 21, o presidente falou, já mandei cancelar, e aí eu vou abrir aspas para o presidente Jair Bolsonaro, eu gosto de fazer isso, porque aí eu dou uma imitada na voz dele, né, eu vou aqui, eu abri a voz. Houve uma distorção por parte do João Dória no tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções. Já mandei cancelar se ele, o Pazuello, assinou. Já mandei cancelar. O presidente sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós, afirmou Bolsonaro. E aí começou a discussão. O João Dória disse, cara, o João Dória tendo palavras assim, cara, o Bolsonaro me incomoda a tal ponto que eu vejo umas falas sensatas do João Dória. Eu sei que talvez seja ali uma fala, uma fala também eleitoreira, mas ele fica sensatão, né, cara? Fica doido, cara. É muito louco. E aí o João Dória disse, cara, a gente não pode politizar uma vacina, porque uma vacina é a salvação de todos. E a intenção era que todos os brasileiros pudessem ser atendidos por qualquer vacina que fosse aprovada e testada pela Anvisa ou comprovadamente eficaz. Vamos lá, Vitor, puxa aí o tema agora, que o Bruno já falou bastante no outro, é com você agora, manda brasa. Putz, tem muita coisa para falar disso, né? Mas vou tentar, porque eu vou falando, daí eu não sei mais o que falar. Mas eu não sei, teve uma... Ele vai falando e não sabe mais o que falar. Não, eu tava vendo, hoje mesmo, teve uma entrevista do... Não, aquele cara do Brasil Urgente, nossa, como é que foi? Da Atena, com o Dória. Uhum. Daí ele fez uma questão que eu não tinha me feito até então, que era, cara, ô Dória, como é que essa vacina é boa mesmo? E na China eles estão aplicando? Só que daí, pelo menos eu não pesquisei, mas daí o próprio Dória afirma que eles só estão aplicando em forma emergencial e tudo mais, que me fez refletir, caramba, se nem os chineses estão aplicando, então calma, vamos com calma. O que, obviamente, nunca na vida vai reafirmar uma posição bolsonarista, que é totalmente oposta a isso. Ele não tá discutindo a eficácia, como ele quer tentar falar agora. Não sei se vocês viram a fala dele, uma das falas dele essa semana, que ele fala que não vai aplicar, porque ele não tem comprovado o cara que mandou fazer 6 milhões de cloroquina sem eficácia alguma. Então ele não está preocupado. Ele nem calma, não dá, né? Então, assim, calma, não está preocupado com dinheiro público, senão ele não teria investido tanto em cloroquina sem comprovação, como ele quis dizer que está preocupado com o dinheiro público, que a vacina é um pouco mais cara, ele não queria colocar sem a comprovação. E ele também não está preocupado com as pessoas, porque ele mesmo falou que não vai tomar. Cara, e daí, vou fazer um apelo, porque dá para falar muita coisa disso, mas daí eu vou falar, assim, um apelo para as institucionalidades brasileiras, porque eu acho que não falta motivos para o mínimo de colocar um processo de impeachment em pauta e afastar esse cara do cargo. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que escolher entre viver e morrer em nome dele. E é o que tá meio que tá acontecendo. Ele tá fazendo um movimento anti-vacina que é, cara, é no mínimo anti-humano, antidemocrático sem dúvida, mas é anti-vida, sabe? Ele tá criando discurso em cima disso e pautando politicamente uma questão sanitária básica em termos de pandemia, que é uma vacina. Acho que todo mundo está esperando uma vacina nesse momento. E eu acredito que até politicamente seja um tiro no pé, porque até pessoas ligadas a ele devem estar na esperança de tomar vacina para ter, no mínimo, de normalidade a vida de volta e tudo mais. Enfim, daí tem várias questões que a gente pode devagar. Eu vou terminar por aqui, depois talvez retome, porque tem a questão da China, que o Bruno pode falar, que ele queria falar. Eu acho que o Bruno vai falar sobre também a questão dessa disputa política e quase política a respeito de tomar ou não vacina, né, Bruno? Que você acha também é uma das razões cruciais da discussão, né? Mas sobre essa questão que vocês comentaram por cima, de que o Bolsonaro ele é contra a vacina, a Coronavac, né, a vacina chinesa, e receitou meio como remédio do Brasil a cloroquina. Ele falou, eu assisti esse pedaço da live dele, né, e ele falou assim, bom, a Anvisa aprovou a cloroquina, não aprovou a Coronavac. Esse argumento eu acho meio raso, porque a questão não é a Anvisa, a questão da Coronavac e da cloroquina, não é a Anvisa. A Anvisa é um órgão brasileiro, claro que é muito importante, mas a questão é, pode fazer mal ou não?
Essa é a questão. A Anvisa pode aprovar um remédio que ela faz, né? O trabalho dela, ela tem milhares de remédios aprovados. E se você não tomar na hora certa, para a coisa certa, do jeito certo, todos eles podem fazer mal. Tão mal quanto uma vacina errada da coronavírus, entendeu? Pode matar, pode dar problemas crônicos, como é o caso da cloroquina. O que está em jogo é a saúde das pessoas, né? Não é só estar aprovado pela Anvisa ou não. Então, esse argumento dele, que ele levanta a caixinha, ó, esse aqui está aprovado pela Anvisa, se você pegar aqui, está com o selo Anvisa. Isso não significa nada. Se você tomar do jeito errado, na hora errada, se você não precisa daquele remédio e ele tem efeitos colaterais graves, ele pode fazer muito mal para você. Ainda mais você utilizar numa pessoa saudável que nem precisava, né? Que é o que eles indicam de pré-tratamento. Ah, suspeita, cloroquina, que é o desejo dele, né? Então, esse argumento, para mim, não se sustenta. Não, e Agora, ele mesmo falou, Bruno, desculpa te interromper, ele disse que ele sabia que a cloroquina não tinha comprovação científica, mas que, cara, se entre morrer e arriscar alguma coisa, arrisca alguma coisa. Aí para Coronavac, não. Que está na fase 3, teste, é feita pro negócio. A cloroquina não é um remédio feito para tratar Covid, era uma tentativa científica de achar um medicamento existente que pudesse auxiliar. Cara, me poupe, né? Me poupe, senhor, me poupe. Vai lá, Bruno. Eu sei que ele tá ouvindo, eu quero que ele saiba disso. Bolsonarinho, me poupe. Vai. Bom, e sobre a Coronavac, por que tem esse mistério em torno dela? De fato, a Coronavac, um dos maiores acordos fora da China é com o Instituto Butantan. E a Coronavac é uma das vacinas mais avançadas que tem, mas realmente há um mistério em torno dela, que é a China, que ela também não é um país muito aberto a investigações e muito transparente, acho que essa é a melhor palavra. É um país muito transparente. No entanto, o Instituto Butantan já está estudando a eficácia dessa vacina e a eficiência e os perigos, já está estudando isso faz um tempo. E, além disso, não é só o Instituto Butantan. Outros países, eu esqueci de anotar aqui agora, mas se você pesquisar, você encontra outros países que estão numa fase de teste também, assim como o Brasil está fazendo essa fase de teste. Fora isso, há os artigos publicados sobre a Coronavac e que são analisados por pares. Você questionar... vamos supor que o Instituto Butantan está fazendo um estudo muito grande, com aproximadamente, acho que são 10 mil pacientes. A intenção é 13 mil, eles querem chegar até 13 mil. Mas esses voluntários estão espalhados pelo Brasil, e eu, salvo engano, eles já têm quase 60% dos resultados, o que já dá para ter uma boa noção da eficácia, né? A gente já comentou aqui em outros episódios como que é feito essa fase 3, então vai lá procurar, não vou falar de novo. Mas a questão é que a gente questionar, se o Instituto Butantan fala que a vacina funciona, e a gente questiona, mas ela é chinesa, a gente não está questionando só o governo chinês, a gente também está questionando a ciência feita aqui no Brasil, né? A gente está questionando uma instituição. E aí questionar só por questionar, que é que a gente chama, no termo técnico, né, em dúvida de direito. Existe a dúvida de fato, que eu tenho um fato claro que me faz duvidar, e a dúvida de direito, que eu não tenho fato nenhum, mas eu vou duvidar só porque eu sou livre e tenho o direito de duvidar, certo? Então, você questionar só porque você tem o direito de questionar, não quer dizer nada. Se a gente tem uma porção de estudos que mostram e comprovam que ela uma vacina muito proeminente, e tudo indica que ela será uma vacina que funciona e que tem uma grande importância, né? Tudo indica que vai acontecer isso, então a gente não tem o que questionar. O melhor a fazer é usar.
Uma curiosidade é que o método utilizado pela Coronavac é o método antigo, que você tem uma diferença entre atenuar o vírus e pegar um pedaço dele. Eu não sei muito bem a diferença, mas ele usa um método antigo. E as outras vacinas que estão nessa fase 3 usam tecnologias bem mais novas. Isso tem dois aspectos. Você usar um método mais antigo é seguro, porque a gente já sabe que esse método não faz mal para as pessoas, e por isso que essa vacina conseguiu tão rápido. Mas, ao mesmo tempo, ela não costuma bater uma eficácia muito grande. Então, por exemplo, ela imunizou muitas pessoas, mas só 60% consegue imunidade, porque esse método antigo não funciona com todo mundo. As tecnologias mais novas, elas conseguem imunizar até 80%. Né? E por isso que a Coronavac precisa de 2 doses. Você já deve ter ouvido falar que ela vai ser aplicada em 2 doses, porque às vezes não funcionou em uma, mas funciona na segunda, entendeu? A vacina que a gente toma para gripe todo ano é esse estilo que a Coronavac É usa. tipo gambiarra. Empurra uma vez, empurrou de novo, com duas mãos. É tipo isso, né? Então, a gente tem essa segurança, mas não tem uma potencialidade tão grande. Mas o que não é um defeito, tá? É uma coisa comum. Então, se a gente for pensar, a Coronavac pode até ser mais segura de aplicar, porque ela usa um método muito utilizado, que a gente já sabe que não tem como fazer um mal muito grande, entendeu? Uhum. Tanto que as pessoas, o que o Instituto Butantan já relatou é que já teve efeitos adversos, sim, mas esses efeitos adversos são dor de cabeça, tontura e inchaço no local de aplicação. Meu amigo, eu já fiquei assim, tomando uma cervejinha aqui, uma tubaína. Os resultados, né, os efeitos colaterais das vacinas que estão na fase 3, os efeitos da Sinovac foi comprovadamente o mais baixo, né, os efeitos colaterais foram Sim. em proporção menor comparado às outras vacinas que estão em fase 3, e de fato o Instituto Butantan é um instituto de pesquisa de biofarmaco, né, é isso mesmo, biofarmacos, né, Biofármacos. biofármacos, os mais respeitados no mundo, e isso virou sinônimo de eficácia no combate à Zika, que é o Aedes aegypti, né, com vacina, com produção de biofármaco e soros e tudo mais. Então, de fato, não dá para contestar nesse sentido. Mas, obviamente, há duas questões muito enraizadas aí. Primeiro, um preconceito anti-China da base bolsonarista, dessa correlação socialista, e também a questão do João Dória ser um potencial político, tem um capital político que afronta o Bolsonaro. Eles são inimigos declarados desde o início da pandemia. Eles se tornaram inimigos, né? Porque já teve o Bolsodória, mas eles se transformaram em inimigos. E eu acho que isso é muito claro, né, Vitor, na discussão. Não sei se você consegue perceber isso. Eu já dizia isso. Eu vou fazer aqui mais uma vez de profeta. Eu sou o Regis Reising do piloto central. O Vitor sabe quem é esse camarada. Eu lembro. O Bruno vai saber também o profeta, o cara que previu os gols lá no Esporte Espetacular. O Regis Reising do piloto central. E eu disse que haveria, antes de começar, eu falei, mano, olha essa vacina. Imagina São Paulo tendo a aprovação da primeira vacina comprovadamente eficaz no combate à Covid-19. O João Dória vai capitalizar isso politicamente e o Bolsonaro, meu amigo, vai fazer de tudo, porque além de ser do Dória, é chinesa. E agora o Dória é comunista. Diz aí, ô Bruno, viva a revolução, não é não, Vitor? Desculpa, falei Antes de eu falar, fala o componente que você trouxe pra gente da vacina de Oxford, de onde vem o principal componente aí pra gente? É verdade. E nessa onda, isso é muito legal. Nessa onda da discussão, olha que legal. Essa semana descobriu-se que o principal insumo, a Fiocruz confirmou a informação, que o principal insumo da vacina da AstraZeneca, que o Brasil está em parceria com a Oxford, com a Universidade de Oxford, está fabricando, está produzindo, está testando, o principal insumo, o principal ativo farmacêutico da vacina é chinês, cara. Ele é um ingrediente farmacêutico chamado IFA. E aí o Brasil está importando, o governo federal está importando 15 milhões de doses. Cara, você vê como é uma mera disputa de narrativa, porque se ninguém soubesse isso aqui, ele aceitava a China, tá tudo certo.
vai vir lá na de Oxford, made in China. Tudo é China. Vocês não aprenderam isso na vida. Você compra na CIA, tá escrito made in China. É tudo, China, tudo. Não adianta querer fugir. Olha nas costas do Bruno pra você ver o que tá escrito. Esses dias eu comprei uma Havaianas, cara. Eu não acreditei. Cara, tudo é feito lá. Então não dá pra fugir. Se esse é o querer fugir disso, você vai estar fugindo da humanidade. Tudo é feito lá. Cara. E é culpa que do capitalismo, inclusive, né? Então, só comentando um pouco do Bruno, eu acho que ele resume bem. Porque discordar do regime chinês, beleza, é uma coisa, mas você tá trazendo de lá a tecnologia, ele vai ser produzido aqui, vai ser produzido nos maiores laboratórios, como o Silas comentou. Então, assim, você está discordando da ciência brasileira. Nada de novo para o Bolsonaro. Tudo bem, beleza. Verdade. Mas, ciência não é o meu forte, isso aí, você sabe. Criacionismo, Deus criou tudo. Vai. E o uso político é evidente, eu acho que está claro para todo mundo. O Dório faz, ao menos ele faz seguindo algum rito científico, porque quando eu falo que ele está usando politicamente, é quando ele tenta... Porque o tempo dele é mais rápido que o da ciência, né? Ele falou que ia ter vacina em novembro. Não tem vacina em novembro, não está aprovado. Nem a China está aplicando essa vacina. Então, calma. Então, ele está fazendo uso político ainda, mas que faça uso para tomara que ele esteja certo e essa vacina venha. E daí, só para fechar o argumento que eu estava fechando das institucionalidades, cara, e daí eu estava pegando vezes que o STF interferiu, sabe, no rito democrático, né? Vem do parlamento e joga para o STF, eles votam e tudo mais. Que foi o caso do casamento LGBT, que era uma coisa dissonante dentro do parlamento, o parlamento não tinha capacidade, e era evidente que era democrático se pautar uma questão do casamento LGBT, e tudo mais. E o STF, na minha visão, acertadamente interferiu e aprovou isso. Depois só foi ser, de fato, legislar e acontecer, de fato, nos cartórios posteriormente, porque daí teria que ir para o Congresso de novo, o Congresso aprovar como faria isso. Então, regulamentar, né? Regulamentar, e daí não foi, demorou, daí parece que eu esqueci qual é o nome do presidente da época, ele falou, cara, o parlamento não se decide, então a gente vai pôr em prática, os cartórios já estão autorizados a legalizar o casamento homoafetivo. O que eu quero dizer que eu vejo as instituições paralisadas hoje? A gente está em situação de extrema dissonância do governo, um governo que não é capaz de pautar questões democráticas essenciais para vidas humanas. Quando eu peço a interferência do STF e eu estou sendo ingênuo, eu acho, porque eu acho que o STF, tal qual o parlamento, está cooptado de alguma forma, ou em algum dos seus atores por essa mentalidade, cara, algum tipo de interferência, porque senão a gente já vive uma barbárie e tende a se acentuar cada vez mais. Porque as instituições não estão respondendo às questões da sociedade, entende? Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. Quando o STF determinou que os estados seriam responsáveis pelas regras e medidas de prevenção contra a Covid, você não acha que isso foi uma ação do STF referente a... Sim, mas, cara, não sei, eu acho que ele está paralisado. Eu acho que tanto quanto o parlamento, porque, como eu digo, semana passada a gente discutiu o STF, para mim, uma briga de ego para ver se o André do Rap seria solto ou não. Acho que tem questões urgentes para serem pautadas no debate nacional que não são. Simplesmente passam como doideira do presidente, o rei maluco, né? O Viloco, né? É isso. Eu também acho que, assim, a gente deveria já ter aí protocolado... Só para fechar, desculpa. Não, eu que te cortei, eu já tinha fechado. Eu não acredito cegamente nas instituições, assim, eu acho que uma democracia real ela acontece de baixo para cima. E isso só tem ocorrido, e a gente não é capaz de produzir qualquer levante popular porque a gente está impedido muito. Então, assim, não quero dizer que eu acredito cegamente que o STF vai pautar isso porque ele, nossa, acordou iluminado. Mas, cara, a discrepância da situação é enorme, eu acho que e, sei lá, eu vejo as instituições paralisadas, realmente paralisadas. Você vê o Rodrigo Maia fazendo cartinha, o STF pautando coisa nada a ver, agora vai voltar uma questão de normativas de indígenas também totalmente fora de contexto, enfim.
Eu até entendendo ali as prerrogativas de cada um dos poderes, eu não sei dizer se o STF está parado ou não. Eu acho que o STF tem sido uma vanguarda brasileira, eu acho, em várias ações, eu acho isso. Mas eu concordo que o plenário, sim, o plenário, cara, deveria, em qualquer país decente, que a gente não tem um plenário cooptado com o governo, a gente teria ali, minimamente, um processo de impeachment sendo levado só nas ações de desvio de fundos para combate de uma pandemia, cara. Quando você tem ali minimamente tem que ter uma investigação para ser e um impeachment para se abrir um processo de impeachment que vai investigar se o presidente teve algum crime de responsabilidade, porque se você tem a suspeita de que houve desvio de recursos da pandemia para qualquer outra coisa, uma pandemia, um estádio de sítio sanitário, um estado de calamidade pública sanitária, aí você tem só nesse sentido, a falta de quebra de decoro e um monte de coisa, a gente teria aqui, de fato, deveria ter, de fato, um processo de impeachment minimamente sendo discutido socialmente ou sendo discutido no plenário, indo ali para debate se entrar ou não o impeachment, se ia ser aprovado ou não o impeachment e começar a suscitar isso na sociedade, porque, de fato, eu concordo. É um desgoverno completo e que, obviamente, muitas das questões a gente tem que revistar se ele não tem crime de responsabilidade. Eu concordo com você nesse sentido. Mas, podemos seguir? Vambora? Vambora? Fala aí que o pessoal lá no vídeo tá vendo, mas quem não tá, né? Fala alguma coisa. Bora, Né, bora. Ah, vambora. Meu amigo, seguindo aí discussões políticas, essa semana houve eleição na Bolívia. E a notícia é o representante do partido MAS, que é o mesmo partido do ex-presidente Evo Morales, o senhor Luiz Arce, que era, inclusive, economista, foi economista por um tempo do governo do Evo Morales, venceu as eleições bolivianas em primeiro turno lá na Bolívia. Ele conseguiu 53% dos votos e venceu a eleição para a presidência da Bolívia em primeiro turno. E aí você pergunta, pô, que notícia, vocês vão falar da eleição na Bolívia, vocês falam de eleição o tempo inteiro, mano, vocês não falam de toda eleição que acontece no mundo. Há um contexto que eu vou explicar exatamente nesse momento. Há um ano atrás, em 2019, houve todo aquele embrolho, a gente falou disso num dos pilotos centrais, um dos nossos episódios, a respeito de todo o embrolho e o processo que houve da retirada do Evo Morales do poder, e eu vou explicar. Houve um referendo, vou explicar toda a história para a gente chegar até aqui. Houve um referendo em 2016 pelo partido do Evo Morales, o partido MAS, que é um partido de esquerda, né? Você lembra o nome do partido, da sigla? MAS é Movimento alguma coisa socialista, né? Movimento para o Socialismo. Para o Socialismo, isso. Movimento para o Socialismo, isso. Que é Movimento a Socialismo, né? Então é Movimento para o Socialismo. E o partido do Evo Morales, que era o presidente, fez um referendo nacional para ouvir a população a respeito de um quarto mandato do Evo Morales. Queria se mudar a Constituição para que o Evo Morales tivesse um quarto mandato. A população boliviana votou que não deveria haver um incremento na Constituição para que ele pudesse ter um quarto mandato. Entretanto, perto das eleições, o Evo Morales recorreu ao STF solicitando uma autorização para participar da campanha boliviana e concorrer ao quarto mandato. Isso já suscitou uma discussão popular a respeito e tudo mais. Mas ok, ele foi para a eleição. Na eleição, houve um contraponto da validade da eleição, porque a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, ela faz ali uma validação das eleições dos Estados Americanos, dá uma chancela de que tudo ocorreu normalmente. Ela disse que a eleição teve questões que não foram tão claras, falou que os resultados não eram confiáveis. Isso virou um incentivo para as Forças Armadas Nacionais quererem romper com o resultado da eleição que deu vitória para o Evo Morales, isso no ano passado, em primeiro turno. O Evo Morales, ao sentir a pressão popular e a pressão do Exército principalmente,
decidiu cancelar a validade da eleição e havia a expectativa de chamar uma nova eleição. Só que aumentou uma pressão e aí sim houve um golpe institucional, uma pressão militar para que ele renunciasse o cargo. A pressão militar não se configurou um rompimento da Constituição, porque um presidente renuncia, não tem um rompimento. Ele renunciou ao cargo, entretanto, quem deveria assumir o cargo da presidência era um representante da Câmara, que era do movimento, do partido do Evo. A presidência continuaria na mão do mesmo grupo político de esquerda. Entretanto, essa pessoa foi impedida por um golpe político e um golpe de Estado de assumir a presidência do país, e ela foi passada para a mão da Jeanine, deixa eu pegar agora, Jeanine, para uma parlamentar de direita, que o nome, eu vou pegar o nome dela aqui no meio do caminho, que assumiu a presidência no lugar da pessoa do partido do Evo que teria direito. Beleza, o Evo fugiu do país, pediu asilo político no México, foi deportado quase, né? Os seus correligionários sofreram um monte de ameaças e agressões. Não sei se vocês lembram, tem uma mulher que tem o cabelo cortado, uma índia, uma mulher de origem indígena, que é do partido do Evo Morales, que foi levada à rua e pintaram o cabelo dela, cortaram o cabelo dela, levaram ela em praça pública, uma exposição, uma agressão absurda. Não sei se vocês lembram dessas imagens de 2019, e ok, esse novo governo regente decidiu fazer novas eleições, e o resultado da eleição foi a vitória em primeiro turno do personagem Luiz Arce, do candidato que era apoiado e é do mesmo partido do Evo Morales. Tá aí o contexto, e aí eu te digo, Vitor, viva a revolução! Foi uma vitória socialista? Como você enxerga esse contexto político aí? Você que ama esse assunto, vai lá. Cara, chama Jeanine Áñez. Jeanine Áñez, acabei de pegar aqui também. Jeanine Áñez. E essa mulher que você comentou, ela era prefeita de uma cidade, teve o cabelo cortado, o pessoal caminhou com ela na rua toda pintada, cortaram o cabelo e ameaçando ela de tacar fogo. Você vê O nível, né? Da extrema-direita boliviana. Cara, o contexto do Silas acho que está bem acertado, assim. Só vale ressaltar que a conclusão da OEA, que eu vou fazer essa piada, eu já fiz no episódio há um ano atrás, eu vou fazer de novo, que ela é uma organização baiana, que ela chama OEA, ó. OEA. Se eu chamar isso aqui, vai ser uma OEA, ó. Tá lá, Evo Morales, olha lá, tá lá. Baiano fala tá lá, né? Tá lá, ele, tá lá. Não tem consoante, não, é só vogal, é real. Tá bom. Só vogal. Ele disse tudo, né? Ele fala, olha, o outro responde, olha, eles já entenderam, teve uma conversa super complexa ali. Tá, que esse relatório ele foi desacreditado por alguns cientistas, não foram um ou dois. Inclusive, daí talvez o mais relevante, foi um estudo de cientistas do MIT, que é uma instituição, enfim, norte-americana, que falou que havia erros metodológicos, não na eleição, mas sim no relatório da OEA. Então, assim, configurou-se um golpe clássico, um golpe militar. Não sei se vocês viram, posteriormente, até o Elon Musk meio que se envolveu, porque, contextualizar um pouco, a Bolívia é muito rica em lítio. É um lítio que nem é da melhor qualidade, mas é muito rica em lítio, que é uma matéria-prima importante que vem da natureza. E o Elon Musk, que é quem não sabe quem é o Elon Musk, ele é dono da Tesla, que é aquela indústria automobilística que faz carros elétricos. E daí ele foi perguntado no Twitter, meio que entrou nisso, e ele mesmo meio que não sei se para fazer graça ou não, ele falou, olha, a gente vai dar golpe em quem a gente quiser. Então, assim, há uma série de dúvidas, e se tratando de América Latina, elas são bastante palatáveis da interferência norte-americana, houve, inclusive, dúvidas de interferência brasileira. O fato é, houve um golpe e quem assumiu foi a direita, e ela tinha um projeto, ela não queria pautar eleições, ela postergou o máximo que ela pôde, e só o fez agora, e daí que acho que vem o principal argumento, porque houve muito apoio popular, muita pressão popular, apoio não, desculpe, pressão popular.
Vale ressaltar que o período Evo é de longe o melhor período boliviano desde a sua independência, que é recente, é de 1800 e alguma coisa, naquela parada do Simão Bolívar, né, que a gente fala do bolivarianismo, que ele que foi um herói mesmo dessa América Latina, não do Brasil, mas da América que estava dentro do colonialismo espanhol, vamos dizer assim. Então, assim, recente, e dá para dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que os números do Evo, e hoje o Arce, que foi o seu ministro por todo esse período, praticamente, foram os melhores números que, de longe, assim, níveis de ascensão, de níveis de pobreza, enfim. Então, assim, o que eu queria trazer é que ele trouxe muito apoio popular. E, para além disso, acho que talvez o Bruno, que gosta muito desse assunto, uma coisa que eu falei antes da gente gravar, é que, diferente do Brasil, eles não tiveram o povo indígena dizimado. Lá faz parte da cultura boliviana, você vê pessoas com traços, a gente vê isso claramente, pessoas com traços indígenas. Então, mais de 60% da população é indígena. O Evo, ele é um cocaleiro que vem de uma luta social, mas ele também é indígena. Então, Ô, há uma Victor, massa... explica o que é cocaleiro aí, nem todo mundo sabe. Então, é uma tradição de milênios. Se você souber mais que você pode até falar depois. É uma família, ele vem de uma família que plantava coca, né? Coca, mas não é coca. Folha de coca. Folha de coca, porque é tradição lá você mascar a folha da coca, enfim, ela traz, eles acreditam que tragam, eu não sei dizer se traz algum benefício ou não, mas é uma questão tradicionalismo mastigar, então a plantação da folha da coca é muito antiga nesse território. E o Evo vem desse movimento, ele é um líder, né, desse movimento, ele é um indígena, enfim, e tem esse governo por três mandatos, o quarto ocorreu o que o Silas explicou muito bem. Então, acho que é isso. Eu acho que, assim, há uma falsa impressão, talvez, que a gente vê agora que as limpas e tudo mais, que a democracia foi restabelecida e beleza, que da hora e tudo mais. Mas crimes horrendos foram cometidos nesse período. A irmã dele teve a casa invadida, do Evo, sem falar os civis que morreram no período da Janine Áñez. Então, assim, a extrema-direita boliviana é extremamente, cara, muito cruel e muito desumana. Então, assim, legal, da hora, muito apoio popular, o Evo, e eu queria até fazer uma comparação com o Brasil, que não ocorreu com o PT, por exemplo. Ocorreu um golpe no Brasil, o PT dissolveu em segundos. Obviamente, houve uma narrativa muito bem construída e tal, construída e, em parte, verdade, de corrupção e tudo mais, mas que ele não criou base popular alguma. O golpe foi consumado, posteriormente assumiu um cara da extrema-direita e beleza. Lá se construiu uma base popular, que daí que eu acho que é a real democracia, é quando o povo se enxerga como povo, que de alguma forma fez pressão para que houvesse o mínimo de democracia, que é uma eleição popular, que todos pudessem votar. E é isso. Se tratando de América Latina, sempre atento a possíveis outros golpes, mas assim, por mais a gente tem que ver os próximos passos. O Silas também deve trazer algo assim. O Arce, ele não é, diferente do Evo, não é indígena e tudo mais, e ele não é, pelo menos visto assim de longe, ele não é um socialista clássico, ele é um cara mais central, mais ligado na economia. Veremos. Ele é um economista, né? Um economista de esquerda, né? Pode dizer assim, mas Eu só queria trazer um dado, né? Quando você falou do povo boliviano, hoje 60% da população boliviana é de origem indígena, e no Brasil a gente tem cerca de 300 a 350 mil indígenas vivos hoje no Brasil, indígenas puros, né? De origem e raiz, não mestiços, né? São indígenas, sendo que data-se que quando os portugueses chegaram no Brasil, haveria mais de 400 milhões, né? Alguma coisa assim. Os números são muito imprecisos, mas eram milhões, milhares e milhares. Então aqui nós tivemos quase uma extinção, é uma catástrofe. Uma catástrofe, o que aconteceu, o número de mortes e a extinção do povo indígena no Brasil, né? Hoje a população brasileira de 200 milhões, 300 mil são indígenas, sendo que a terra era deles, né? Quando chegaram aqui, a terra era dos Tupi-Guarani, né, meu amigo? E aí a gente inverteu a lógica. Parece, como que é o nome daquele desenho do Munra, é Thundercats, que o cara tá dormindo,
aí o planeta é dele, aí os Thundercats chega lá, acorda o cara, aí o cara fica como mal no bagulho. Ele é o vilão, o Munra, que tava no planeta dele, de repente chegam uns gatos de outro planeta e os gatos são os bonzinhos. É isso, os indígenas aqui foram dizimados a rodo. E eu acho que esse é um recorte bem interessante do Vitor fazer, do Vitor trazer a respeito disso. Como o povo nativo de uma nação tem voz na Bolívia, tanto quanto no Brasil, não, né? O resto da população, o povo raiz brasileiro mesmo são os tupis-guaranis, são os indígenas, os africanos, os europeus, todos são importados, né? Hoje somos todos brasileiros, mas a origem desse povo aqui é importada. Eles chegaram aqui como os Thundercats chegaram na terra do Munra. Eu queria deixar isso muito claro. Vai lá, Bruno, fica à vontade. O Silas, só complementando isso que você falou, a Bolívia e o Paraguai são países bilíngues. Eles têm como língua nativa o espanhol e a língua indígena, que, salvo engano, né, não vou saber de cor agora, na Bolívia é o tupi. Mas lá no Paraguai é o espanhol original? A piadinha fica no ar, hein? Agora, tanto que, aí você fala, mas então eles falam assim, normal eles falarem tupi, ou a língua indígena, né, que eu não sei, não tenho certeza se é tupi. Sim, é normal, inclusive eles têm novelas em língua indígena, programa de TV, programa de rádio, é muito comum você ver algum boliviano ou boliviana conversando em espanhol e passar para o idioma indígena. Lá na Bolívia, o idioma é o Aymara, tá? Na Bolívia. É uma Então, língua indígena chamada Aymara. E é ensinado na escola, as criancinhas aprendem a gramática e tal. E uma vez eu estava assistindo um documentário sobre imigrantes, e é muito comum, como o pessoal da Bolívia fala espanhol, é muito comum eles procurarem Argentina ali para viver, assim como aqui no Brasil o pessoal quer ir para Portugal, lá eles vão para Argentina, porque falam espanhol também, e aí os imigrantes lá, quando eles se sentem pressionados, eles querem conversar com pessoas que são também da Bolívia, eles falam a língua indígena, né? Então, assim, é uma segurança que eles têm, porque todo mundo aprende lá. Só para complementar. Muito legal. No fim, eu só queria fazer uma distinção quando o Vitor fala do golpe, assim, de fato no Brasil nós tivemos um golpe político, mas não foi um golpe institucional. Na Bolívia, além de ter sido um golpe político, foi um golpe institucional, tal quanto o de 64 aqui no Brasil, tá? É até bom de falar disso, em 64 havia uma lei que dizia que o presidente brasileiro. Por que um golpe institucional? Por que um golpe de Estado? Porque havia uma interpretação da lei. Havia uma lei dizendo que o presidente do país não poderia se retirar do país sem a autorização do Congresso. O presidente à época, que era o Jango, ele se retirou da capital, ele foi até o Rio Grande do Sul e já estava borbulhando a tensão, né? Os caras já estavam arrumando modo. E aí o Congresso Nacional arrumou como prerrogativa que ele não poderia sair da capital do país, e se ele saísse da capital do país sem autorização do Congresso, ele deveria ser deposto. E aí eles burlaram a lei que dizia que o presidente não poderia sair do país, não da capital do país, e aí deram um golpe institucional. E na Bolívia é a mesma coisa, porque quem deveria assumir o poder, uma vez que o Evo... Aí você fala assim, mas o Evo renunciou porque aceitou a pressão dos militares. Beleza, mas quem deveria, que já é errado, né? Mas... Errado não, ok, a pressão democrática, eu não sei se foi democrática, eu considero errado porque não foi democrática. Ele foi convidado a se retirar. Sim, foi convidado a se retirar porque senão com uma confusão na cabeça, assim, sabe que tipo de coisa? Concordo com você, eu só quero dizer que uma pressão de um setor da sociedade sobre um presidente é normal, no caso da Bolívia não foi isso, tá? Mas quem deveria assumir o poder era o presidente da Câmara, só que como o presidente da Câmara é do mesmo grupo político, houve-se uma ruptura da instituição, da Constituição, por isso é um golpe de Estado, e eu queria deixar isso muito claro. No Brasil a gente teve um golpe político, não estou desmerecendo, não estou pondo juízo de valor, para quem assistiu o julgamento da Dilma, viu que não havia nada de jurídico ou constitucional lá, era meramente pelos meus cachorros, pela moral e a ética da pátria, mas nunca pelo crime que a Dilma cometeu. Quem lembra daquele julgamento que foi ao vivo, o Brasil inteiro vai lembrar que foi um golpe político.
mas não foi um golpe constitucional. Como o Vitor disse, arrumaram um jeito de se encaixar na Constituição, porque se esse país fosse sério de verdade, a Dilma deveria ser impeachmentada também, porque teve pedalada fiscal, como outros governos também deveriam ser impeachmentados. Bruno, quer falar alguma coisa ou segue o jogo? Segue o jogo. A notícia é... Ele é muito fofinho, todo mundo gosta dele. Esse Papa, o Papa que o povo gosta, viu? Olha, as senhoras e os senhores gostam desse Papa. Eu vi uma vez, eu fui falar com a minha avó falou, olha esse Papa, meu filho, ele é tão fofinho, é um Papa, e ele é argentino, acredita? O Papa, essa semana, o Chico, ele foi divulgada uma frase dele num vídeo, no documentário que saiu a respeito do Papa. É um documentário que o Papa é o protagonista. Eu vou pegar o nome do documentário aqui. E no trailer desse documentário... Francesco. É Francesco o nome do documentário? Isso. Ou é o nome do Papa? Eu sei que é Francisco. Já falei isso aqui no início, Bruno, Bruno, não sei se você viu, só para ficar claro. E é um documentário que o Papa trata de questões atuais e polêmicas. Ele trata da pandemia, trata de muitas questões, a questão das mulheres nas igrejas e várias questões, e dentre essas questões, lhe foi perguntado a respeito do que ele achava sobre a união civil, né? Sobre a união de homossexuais casarem, terem direito de formar uma família, e a resposta do Papa, o Papa da Igreja Católica, foi surpreendente. Suspeitava-se que ele já tinha essa opinião, mas agora está declarada a opinião do Papa, o sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. Vou abrir aspas para o Papa em espanhol. Não vou fazer isso não. Meu espanhol é muito requintado, vocês não vão entender nada, é perfeito, a pronúncia, o sotaque, aí vai ficar muito difícil para o ouvinte, porque, cara, você não tem noção. Só aquele que fala espanhol nível hard, avançado, ia entender. Olá, que tal? Como estão? É tão profundo que às vezes nem o próprio falante de espanhol consegue entender. Nem o espanhol argentino consegue compreender. Meu espanhol é do Brasil, né? Tem o espanhol argentino e o espanhol brasileiro. As pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm o direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. O que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles legalmente serão contemplados. Eu defendi isso, afirma o Papa Francisco. Bruno, isso é o louco meu. Brincadeira. Polêmico, não é não? Não é polêmico. Para nós não é polêmico. Mas vindo do sumo pontífice da Igreja Católica. para a Igreja Católica, Bruno, comece aí, porque você é o que está mais ligado. Porque aqui, o Vitor é um ateu, herege e nem acredita em Deus. A gente que é de Deus aqui que pode falar desse assunto. Fala aí, Bruno, fica à vontade. Bom, o que eu aprendi na catequese, para começar? Brincadeira. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça. Eu não fiz catequese. Mas a questão é assim, uma curiosidade muito grande. Eu entrei no site da Aliança Católica Internacional, que é meio que a agência de comunicação, né, da Igreja do Vaticano. E eles têm uma porção de artigos justificando essa fala do Papa. E o mais relevante que eu encontrei aqui, que eu li, é um que trata de uma palavra que o Papa fala, né? Então ele dá entrevista em espanhol e falando lá entre as coisas ele fala: o que temos que fazer é uma lei a palavra em espanhol é convivência, né? Convivência civil. E aí a Igreja Católica pega aqui, vocês podem entrar lá, é só colocar ACI digital. Inclusive o site ele tem a opção de você colocar em inglês, italiano, alemão, espanhol e português. E o site faz a diferença, né? Porque em inglês, como que é traduzido convivência civil, né? É traduzido como civil union law, lei, não sei como que é a pronúncia mais correta, mas parece, lendo assim, essa latinização, a gente vai falar, é a lei da união civil. Então a gente precisa de uma lei
né, lá, que obriga o cartório a fazer uma união de pessoas do mesmo sexo, né? E a Igreja Católica fala, não, não é lei de união civil, mas lei de convivência civil, e com convivência civil, ele estava falando de que as pessoas todas são filhos de Deus e todas merecem conviver. Então, ela meio que tenta forçar ao máximo isso para quem lê. Ninguém, só eu e quem é muito católico que lê essa agência. É isso que eu ia falar. O E tempo aí, perdeu porque pra ler é isso uma aí. coisa muito, é um evento muito interessante que eu queria comentar, que é assim, quando o Bolsonaro fala as coisas dele, a gente interpreta uma coisa e os seguidores dele interpretam outra. A gente interpretou o quê? Que o Papa é a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo. E forçando aqui, você lendo esse artigo, as pessoas que acessam esse material, elas são muito católicas e vão falar, não, não, o Papa é de boa. E todo mundo vai gostar do Papa, porque eu li União Civil, Lei da União Civil, adorei, poxa, felicidade para todo mundo. Eles leram e pensaram assim, pô, interpretaram o Papa errado, ele só queria falar que as pessoas merecem conviver junto numa família, não está falando que as pessoas da comunidade LGBT podem casar, ufa, ainda bem, ai meu papinho, ai, vou rezar aqui 3 Ave Maria e 4 Credo. Então todo mundo fica feliz. A questão, eu acho que no final das contas, é pensar que a convivência civil, se as pessoas da comunidade LGBT merecem a convivência civil, como é a palavra que o Papa usou, elas ainda merecem não serem discriminadas por quem elas são, na própria casa delas. Porque uma coisa extremamente difícil para as pessoas dessa comunidade é que, assim, você é uma pessoa, a sua identidade é X. Eu gosto de alguém do mesmo sexo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você é aquilo. Não é que você está inventando, não é que tem um demônio habitando em você. Essa é a sua identidade. E o problema maior que essas pessoas enfrentam é logo no começo, que essa identidade aflora, normalmente ali na adolescência, né? E a família delas cai matando. Ainda mais uma família católica, conservadora. Então cai matando. E esquece que o Papa está falando que todos somos filhos de Deus, todos merecemos ao menos uma convivência civil, e convivência no sentido mais forte da palavra é viver um com o outro paralelamente, pensando que eu sou igual a ele, então podemos viver e se conversar de igual para igual, se tratar de igual para igual. Então acho que no final a conclusão não pode ser ruim, entendeu? Entendi. Entendi. É, eu vou levar a minha questão um pouco mais para a questão religiosa, né? Assim, isso é, dentre tantas outras, as incongruências, né? As coisas inexplicáveis da Igreja Católica. Primeiro, porque a Igreja Católica é uma igreja que se diz uma cristã, e eu digo quando cristã, seguidora de Cristo. E aí eu te desafio a achar em qualquer menção de Jesus Cristo, porque quando a Igreja Católica diz que ela é cristã, prevalece as ideias de Cristo sobre qualquer outra ideia que se possa encontrar na Bíblia, inclusive, porque eles não são judeus. O Velho Testamento é um livro que servia à religião judaica, principalmente os 5 primeiros livros. Então, quem segue esses livros de cabo a rabo são as pessoas da religião judaica. E as pessoas que se dizem cristãs, elas precisam entender que o crivo delas para lerem a Bíblia é a ótica de Jesus a respeito de certos temas. Por quê? Porque essa Bíblia que todos nós lemos, que a comunidade cristã aceita, que os judeus aceitam, que os evangélicos e católicos nesse país aceitam, ela tem suas incongruências e suas divergências, suas coisas que são, olha, isso aqui faz sentido. Por exemplo, há uma passagem na Bíblia que diz que 42 crianças chamaram o profeta Eliseu de careca.
E a interpretação de quem escreveu esse livro diz que, depois que essas crianças chamaram o profeta Eliseu de careca, Deus mandou um urso, e o urso comeu as 42 crianças. Aí você fala... Amém! Aí a igreja grita, aí a né? igreja diz, Amém, aleluia, Deus comeu as crianças. Olha que benção, Deus comeu mandou um urso comer as crianças. Olha que benção. Então não chama pastor de careca. Vitor, você já chamou de coisa pior, então toma cuidado. Chamar o Silas de Malafaia, tranca a porta da casa que vai chegar aí uma raposa, um ursão. Ou Deus mandou invadir a cidade de Jericó e matar as mulheres e as crianças. Aí você diz assim, isso está na Bíblia. Mas olha para a ótica de Jesus. Em Jesus, você encontra uma incitação a matar crianças? Você encontra um Deus que ensina a matar inocentes ou a matar? A ótica que Jesus traz, e por isso que o cristianismo é diferente do judaísmo, e talvez diferente de qualquer outra religião antes, é a ótica de um Deus puro amor. Em Jesus se encontra um Deus puro amor. E uma das premissas do amor é que o amor não faz diferença de pessoas. O amor é dado a todos e de modo indistinto. E aí, quando você se diz cristão, não há sentido algum você não olhar para qualquer ser humano da face da terra com o olhar de Cristo, que é o olhar do amor. Então, essa fala do Papa Francisco é uma fala que só corrobora com aquilo que ele diz seguir. Jesus Cristo. E aí eu digo mais, pô, é um avanço? É legal. Mas há tantas outras questões que a igreja trata com... não parecendo ter a ver com Jesus, questões do uso de contraceptivos, do uso do aborto, a questão das mulheres nos cargos da igreja, há tantas outras questões, e aí eu digo, de fato, é muito avanço, é muito legal, e eu até acho interessante o modo como o Papa Francisco lida com essas questões, porque imagina ele fazer uma ruptura drástica, e aí ele deve pensar na incompreensão que isso geraria em seus fiéis, porque imagina, você tem uma cultura enraizada, um pensamento religioso, dogmático muito enraizado, e é muito difícil você romper sem perder as pessoas. E ele, inteligentemente, ele vai dando pinceladas, vai quebrando e vai gerando compreensão. Eu amo esse jeito de desconstruir. A gente brinca aqui com o Vitor que eu sou muito mais a favor da reforma do que a revolução, por mais que eu acho que nesse caso caiba uma revolução, porque tem pessoas que sofrem. Há preceitos da Igreja Católica que são impostos ao mundo, que fazem as pessoas sofrer, a questão do aborto, a questão das mulheres, várias outras questões. Mas eu acho interessante essa lógica de ir pelas beiradas e gerar uma compreensão, porque ele deu uma pincelada em 2014, falou outra coisa em 2016, outra em 2018, e hoje ele vai lá e assumidamente diz, ó, eu concordo com isso não faz nenhum sentido, porque Cristo é um Deus de amor. E aí a única coisa que eu digo é que é um avanço porque a gente conecta a religião à vida e, principalmente, conecta a religião que se diz cristã ao principal personagem que ela segue, que é Jesus Cristo. E aí eu desafio a você que é cristão, a você que é qualquer coisa, a olhar para Jesus Cristo. Estou dizendo para você olhar para Jesus Cristo e ver se em Jesus Cristo há qualquer coisa que destoe da aceitação das pessoas, do homem que atendeu cobradores de impostos, pobres, ricos, mulheres, samaritanos, que seriam as pessoas de outra etnia, de outra cor, de outra pele, de outra raça, e encontre-se em algum desses encontros, verifique se em algum desses encontros ele não agiu apenas com amor. E aí não há nenhum outro sentido em alguém que se diz cristão não olhar para o mundo apenas com amor, aceitando as pessoas como elas são, porque é isso que a mensagem cristã mais propaga, e por isso que ela é belíssima, e digo eu aqui quanto cristão, por isso que ela é uma mensagem belíssima. Qualquer coisa aparente disso não é cristã, pode ser judaica, pode ser qualquer outra coisa. E aí eu te digo, inclusive, se tiver algo na Bíblia que não faz sentido com Jesus Cristo, deve ser repensado, porque o que prevalece na fé cristã é o olhar de Jesus, não o olhar de outros profetas, porque, em tese, aqui vou usar até um termo religioso, Jesus seria o profeta maior da fé cristã. Só queria dizer isso. Só isso? Vitor, você quer falar alguma coisa? Vitor, se for só isso, você pode falar mais alguma coisa, que você falou. Você como uma pessoa que não é religiosa, Vitor, que não é cristã. Não, eu acho que vou acrescentar muito pouco, porque muitas das coisas que eu queria levantar, vocês falaram muito melhor do que eu. Porque eu vejo nesse Papa, em outros padres, eu faço referência até ao padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho com moradores de rua aqui, de São Paulo, muito significativo,
é, é a ideia, porque eu sou muito crítico, né, ao Vaticano e tudo mais, mas é aquela ideia de mudar por dentro, né? Porque se eu fosse crítico a todos os padres, pelo que o Vaticano representa, putz, a gente talvez não viveria em sociedade, porque a gente tem uma população extremamente católica, enfim. Então eu vejo nele uma ideia de mudar por dentro. Mas o que me incomoda, e o Silas já pautou isso, acho que melhor do que eu vou pautar, essa coisa de pisar em ovos, sabe? A igreja não é clara. Então a gente, o Bruno trouxe trouxe interpretações dúbias para uma mesma fala. A gente fica procurando na religião, ou no maior, do Papa, no caso, que é a pessoa mais importante da Igreja Católica no momento, questões que vão entrar no que eu penso. E essa falta de clareza, principalmente da Igreja Católica, me incomoda muito, porque a gente tem que ficar pisando em ovos para achar declarações que talvez sejam coerentes com o que a gente pensa. Mas daí o Silas já trouxe um pouco dessa coisa da reforma ao todo e não bater. E eu compreendo, porque você vai falar isso para um velhinho e aprendeu o catolicismo de 60 anos atrás, ele não vai entender, e é uma pena. Mas essa coisa de pisar em ovos para achar relações, putz, aquilo foi um pouquinho progressista, e a gente, de grão em grão, a gente está falando em 2020, que o padre não falou, pelo menos na minha interpretação, de casamento religioso. Eu acho que foi isso, foi de casamento civil. Então ele está interpretando uma coisa que para a gente é óbvia, é clara, a gente está em 2020. A igreja não pauta mulheres em cargos importantes da Igreja Católica. Então, assim, tá, beleza, eu entendo, tem que ser aos pouquinhos, mas, porra, vai ser quando? A gente vai esperar mais 100 anos? Daí eu vou fazer um advogado do diabo aqui também, que vocês são religiosos, talvez... Sai daqui, tá amarrado! Tá amarrado, em nome de Jesus. A igreja é uma igreja católica, ela não é mais o Estado, ela já foi, acho que por um período. Ela, enfim, só para concluir o que eu falei, acho que, e ela o faz porque, para além de ser uma religião, ela é uma questão, ela é política. Então ela não pode romper drasticamente com eleitores, praticamente. Mas, pois bem, eu vou fazer um questionamento. Ela sendo uma entidade privada, talvez. Ela não é mais o Estado e foi por muito tempo. É interessante a gente pautar o que ela faz da porta para dentro, é relevante para o resto do mundo? Como vocês enxergam isso, assim? Eu não entendi, assim, o que você quer dizer. Relevante em que sentido, assim? Não, porque ela é uma entidade privada. E se ela falar assim, olha, nosso estandarte é assim mesmo. Mas você quer entrar, faça parte dele como ele é. Ah, sim. Ou não. Eu acho Ou que não. ela... Mas só uma correção, ela é um Estado, né? A Igreja Católica hoje é um Estado, né? O Vaticano é um Estado reconhecido pela ONU, ele é um Estado. O Papa é o presidente do Estado do Vaticano, é o chefe maior do Estado, né? Eu acho que mesmo ela sendo uma instituição, pensando dessa forma que o Vitor está falando, ela carrega um símbolo histórico e cultural muito, muito grande, assim, tão grande, que é quase como se ele tivesse na nossa carne. Hoje a gente tem costumes e uma moral também formada devido à história e à cultura da Igreja Católica, né? Então, é muito difícil a gente fugir disso. Então, eu acho que tem que ser levado em conta. É legal ter um Papa assim. E, mais legal ainda, que é uma coisa que tem na Igreja Católica, é o vinho. Porque tem, além do vinho, tem uma outra coisa que eu gosto muito da Igreja Católica, que é o pecado. Que tem, eles falam bastante disso. Tem bastante, tem o pecado. Às vezes parece até que o diabo lá é mais da hora. Parece um cara mais legal, que toca rock, joga bola. O cara é da hora, né? O cara bacana. Esses dias eu conversando com a minha avó, inclusive, foi muito louco, porque ela falou: Bruno, você não faz coisa errada porque o diabo vai pegar você. Eu falei: ô vó, mas se o diabo pune as pessoas erradas, então ele tá certo. Ele é o cara, né? E se Deus não faz nada com alguém que faz errado, é o diabo que tá certo. Ai, caramba! É que o diabo fique lá no inferno e o diabo tem nome! Eu só, brincadeira. É assim que a gente se despede do nosso produto central. Valeu, gente. Vitor, dá sua indicação de livro, manda os abraços finais
E valeu aí você que tá nos ouvindo. Indique, divulgue. E ai, meu Deus, ai. Vai lá, Vitor. Vai lá, que já sobe a vinheta. Ai, meu Deus. Vou indicar hoje o livro que eu tô lendo agora. Comecei a ler. Saiu uma versão nova pela Autonomia Literária. É um livro do Mark Fisher, um cara que eu não conhecia, mas é muito louco. Ele já morreu. Mas chama Realismo Capitalista. E o subtítulo é bem interessante. Eu acho que ele já é bem claro. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? É um questionamento. E daí ele vai divagando, assim, ele é legal porque além de ser filósofo, escritor, ele foi, né, um crítico de cultura pop e tudo mais. Então ele traz vários elementos de filmes. Então é muito gostoso de ler e tem um debate muito foda. Que é isso, é redebater o capitalismo na sua forma mais vil e quão falso ele é nas suas propostas. E viva a revolução, meu amigo! Sabe a vinheta? Porque se de Vitor não vier uma crítica política, Vitor não é! Valeu, meu amigo! Boa semana, toca a sua foto e sobe a vinheta, Brunão! Agora eu vou correndo porque eu preciso ver o Jojo Todinho na fazenda, cara. Tá bombando, trufando, tá assistindo? Olá, o menininho tá bem? Como é que ele tá? Que menininho? Quem é o menininho? Não sei quem é o menininho. Um carinha lá, um menininho. O Pedro Bial. Pedro Bial na fazenda? O que vocês estão falando, mano? Que loucura. Papo de louco, né? Papo de doido, mano.